Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 4 e a primeira parte do versículo 5. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Eu quero comentar nesse vídeo de hoje sobre a primeira ação antes de qualquer outra ação. Acompanhe comigo. Neemias estava diante de uma grande situação. Estava triste, estava decepcionado, estava angustiado porque Hanani, um dos seus irmãos, havia contado para ele como estava Jerusalém. Os muros destruídos, as portas do templo queimadas, um caos total. Neemias, servindo então o seu senhor, o seu rei, se mostrou um pouco angustiado diante dele. Então o rei perguntou para ele: olha, eu nunca te vi assim, o que está acontecendo? Você está doente? O que você quer que eu faça por você? Como eu posso te ajudar? Neemias então, ele ora ao Deus dos céus para depois responder. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz que na versão da Bíblia contemporânea, diz assim, porque eu quero que em primeiro lugar que os homens orem, tendo em vista que a oração é a primeira coisa a se fazer antes de qualquer outra coisa. Então, Neemias ele orou primeiro, antes de dar uma resposta. Isto é um exemplo real, um exemplo importante para nós, de que antes de nós irmos entregar um currículo, nós precisamos orar. Antes de nós irmos ao médico, precisamos orar. Antes de fazermos a matrícula num determinado curso em uma universidade, precisamos orar. Antes de fazermos a matrícula de um curso ou escolhermos um curso, uma grade, precisamos orar. Antes de iniciarmos um relacionamento, precisamos orar. Antes de iniciarmos uma sociedade, precisamos orar. Antes de iniciarmos um ministério, um trabalho, precisamos orar. Antes de responder, precisamos orar. Por quê? A mente humana, ela é falível e o coração do homem é enganoso. É comum aos seres humanos, como está escrito em Provérbios, fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, antes de qualquer outra coisa, o que precisamos fazer é orar. Mas existem muitas pessoas que consideram a oração apenas como um adereço. Consideram a oração como apenas um enfeite, como uma coisa paliativa. E isso faz com que nós tenhamos resultados na geração, no mundo em que estamos vivendo, catastróficos, desastrosos. Porque nós não consultamos a Deus, não buscamos em Deus, não buscamos a Deus. Por exemplo, há um ministério que eu faço parte e eu trabalho nesse ministério chamado Desperta Jó. E todos os dias nós oramos. Todos os dias há uma causa de oração por semana e nós oramos todos os dias por uma causa. E por semana nós temos uma causa que oramos durante 7 dias. E não porque o 7 tem algum significado ou porque tem algum poder, não. É para apenas termos uma noção de propósito, de ideal, de alvo, apenas isso. Então nós oramos e fazemos convites a algumas pessoas e alguém diz assim, olha, eu estou meio ocupado, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo agora, depois eu falo contigo.
para a gente poder ver sobre isso aí. Ou seja, um ministério que é de oração, para nos estimular a orar um pouco mais, a orar intensamente, porque a Bíblia diz orar sem cessar, a Bíblia diz orar em todo tempo, a Bíblia diz orar com toda oração e perseverança, em súplica, ok? A Bíblia diz aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é orem, tendo em vista que a oração é a primeira coisa a se fazer. Então, Neemias é um exemplo para nós, de que antes dele responder, e hora que ele tinha uma ideia do que eu precisava, ele estava angustiado, sofrendo, triste por causa da sua situação, da situação do seu povo, mas antes de responder, ele orou. Por quê? É da boca do Senhor que vêm as respostas. Então, que nós tenhamos coragem, vergonha na cara de sermos crentes fiéis a Deus, crentes submetidos à vontade de Deus, crentes que realmente orem antes de qualquer outra coisa. E isto é o que vai fazer a diferença nas nossas ações e nos nossos resultados. E Deus não vai responder por causa da nossa oração. Deus responde porque Ele nos ama, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque Ele é grande em amor, porque Ele é tardio em irar-se e longânimo em misericórdia. Mas o nosso dever em orar é porque esta é a única forma que temos de falar com Deus. Sabe? A única forma. Deus tem formas variadas, imensas de falar conosco. Nós só temos uma única forma: oração. Apenas pela oração. Então, que nós venhamos seguir o exemplo de Neemias. Orar primeiro, realizar depois. Forte abraço e um beijo no seu coração. Fique com Jesus.